Bem-vindo a mais um episódio do Nós Pod. Esse programa que a gente está aqui fazendo no YouTube, no Spotify, enfim, nos principais tocadores de áudio. E hoje tenho aqui comigo dois convidados muito especiais. O primeiro deles, Gabriel Biologia, nosso vereador daqui de Fortaleza, do PSOL. Se apresente aí para o nosso pessoal, Gabriel. Bom, galera, alegria estar aqui no Nós Pod, saudar, né, a Tessia, a outra convidada que vai ser apresentada ainda. E é uma alegria estar aqui. Eu sou biólogo, sou mestre em ecologia, sou ambientalista, militante do PSOL, e estou vereador de Fortaleza também pelo PSOL, né? Então vamos conversar aqui sobre muita coisa boa. É isso aí, gente. Obrigado, Gabriel, mais uma vez pela participação, pela presença. Agora apresentar a vocês também a nossa outra convidada, uma pessoa muito importante para a gente, presidenta da rede do Ceará, ou porta-voz, enfim, como queira chamar. Com vocês, Cindy Carvalho. Boa, Tess, obrigada. Então, meu nome é Cindy, eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, sou ambientalista assim como o Gabriel também, estou nas causas do meio ambiente, sociais, também estou como conselheira estadual de juventude, enfim, muita coisa bacana aí pra gente discutir hoje sobre essa pauta do meio ambiente e outras correlacionadas, né, Tess? É isso aí, gente. Olha, a gente passa por um processo difícil, né? Então, não só no mundo, né? A gente está vendo essa escalada do processo criminoso. Assim. Eu, particularmente, tenho me posicionado muito sobre isso, né? Sobre esse processo criminoso da escalada, daquele genocídio ao povo palestino em Gaza, vários outros conflitos internacionais que estão rolando no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós passamos aí por essa experiência trágica, que eu particularmente tenho dificuldade de dizer que é um problema ambiental, né? A galera fica trazendo isso como uma perspectiva de um problema do meio ambiente, não é bem isso, né? Eu acho que tem mais a ver com a relação de como a sociedade, né? Nós, principalmente esse sistema que a gente vive, se relaciona com a natureza, né? E as consequências, por óbvio, vêm, né? Então a gente está passando por esse episódio no Rio Grande do Sul que deixa muito aprendizado pra gente, muito aprendizado. Pelo menos deveria deixar, né? E aí a gente, quando traz essa perspectiva para Fortaleza, estamos aqui, né? Nessa realidade, uma cidade que alimenta uma lógica de gestão já de alguns anos que pouco se preocupa, né, com a natureza, que tem poucas políticas voltadas ao meio ambiente ou uma lógica ainda muito atrasada dessa relação Estado-município com a natureza, né? E aí eu queria perguntar para vocês dois de partida, assim, começando com o Gabriel, nosso vereador, inclusive, que muito atuante nessa pauta, né? Em breve nós vamos, inclusive, trazer para vocês aqui vitórias, né, que esse mandato, né, representou para o movimento do meio ambiente como um todo, e também processos aí esquisitos que estão rolando que a gente quer um pouco chamar a atenção para eles. Mas para começar, Gabriel, você como vereador comprometido com essa pauta do meio ambiente, né, vereador de um partido que é comprometido com essa pauta do meio ambiente como o PSOL, qual é a tua avaliação sobre essa gestão que está terminando e se tudo der certo vai terminar de fato, que é essa do Sarto, né, enfim, com relação à natureza, meio ambiente, qual é o panorama geral, no final das contas, que você faz assim de balanço desses 4 anos também como vereador e dessa relação prefeitura-natureza? Bom, assim, sem dúvida a gente está com uma das piores gestões do ponto de vista de gestão do meio ambiente, né? Que eu, pelo menos, no meu tempo de vida já presenciei, né? E a gente precisa definir o que é uma gestão do meio ambiente quando a gente fala sobre isso, né? O meio ambiente, muitas vezes, quando a gente pensa, o que vem na mente, né, é uma floresta, é uma coisa distante, é uma cachoeira, os animais correndo, as borboletas voando, né? Um arco-íris. E meio ambiente é isso também, mas não é só isso. É a parte mais linda do meio ambiente. É mais linda, né? Pujante e tal. Mas quando a gente pensa no meio ambiente em uma cidade, a gente tá falando de saneamento básico, a gente tá falando de água limpa, a gente tá falando de tratamento de esgoto, a gente tá falando de gestão de resíduos sólidos, a gente tá falando de moradia digna, a gente tá falando em balneabilidade e estamos falando também em áreas verdes, unidades de conservação, fauna, flora, ecossistemas, biodiversidades, nascentes, lagoas, rios, riachos, oceano, praias, né, dunas. Então, tudo isso junto, né, o meio ambiente, até a casa das pessoas. E aí, patrimônio também da cidade é meio ambiente. E em todos esses aspectos que eu falei, essa gestão está gravíssima. Se a gente for falar da biodiversidade, dos ecossistemas,
nós temos unidades de conservação aqui no município, né? Unidades de conservação municipais, né? A gente tem a área da Matinha do Pici, a área do Enclave de Cerrado, a APA da Sabiaguaba, o Parque Natural de Dunas da Sabiaguaba, a APA da Lagoa da Maraponga, tem várias unidades de conservação e elas não têm conselho gestor atuante, não tem plano de manejo, não tem gestor, não tem nada, elas estão completamente abandonadas. Se a gente for falar da parte do saneamento básico que cabe à prefeitura, não preciso nem citar a situação que a gente tem do esgoto nas praias, né? A situação que a gente tem a gente não chega nem a 6% de reciclagem dos resíduos sólidos, né? Na verdade, não há política de reciclagem. Ecopontos é uma política positiva, mas os estudos da própria prefeitura mostraram que para a gente chegar em números razoáveis de reciclagem, a gente precisa de mais ou menos 5.000 ecopontos, e nós estamos em 100, né? Então, não é o norte do trabalho de reciclagem, né? Catadores precarizados, galpões de catadores completamente à revelia de qualquer política pública, né? Enfim, de fato, a gente tem mais de 140 árvores adultas derrubadas por mês só por essa gestão, só pela Urbifor. Isso não pode passar com um dado que se mistura sobre vários... Quantas árvores adultas derrubadas por mês, em média? Em média, 140 árvores por mês derrubadas. Quando você fala árvore adulta, isso quer dizer o que especificamente? Uma árvore que dê para você armar uma rede, vamos considerar assim, que duas delas se armam rede. Média de idade, mais ou menos? Não dá para bater a média, porque eles não fazem essa análise, né? Mas são árvores que você consegue subir nelas, né? Sim. São mais ou menos 140 derrubadas por mês, né? E a compensação, que você vai ver se você for ver os dados, né? Derrubamos 140, mas plantamos 25.000, né? Aí você pega a relatoria desses plantios, você vai ver do que se trata. É mini lacre, é aqueles arbustinhos que ficam ali. De árvore. Então, são mudas e boa parte delas morrem antes de bater na nossa cintura, né? Sim. Então, de Acho fato... que você, fortalezense, já deve ter passado por várias avenidas, ruas de Fortaleza com aqueles canteiros tristes, né? Inclusive, porque quando ali você está presenciando parte da morte hipócrita, inclusive, uma política hipócrita, inclusive, da prefeitura, da natureza, né? São árvores que não conseguem, porque elas precisam ser cultivadas, né? Não só plantadas, mas precisam de um cultivo, e não se tem isso, né? Com toda certeza. Então, e é o tipo de árvore, né, que você está falando também, se essa árvore é nativa, se não é, onde ela vai se desenvolver, enfim, acho que é muito disso. Com toda certeza, exatamente. Então, eu acho que, inclusive, fazendo um pouco o link, Cindy, qual é a tua visão? Assim, você é porta-voz da Rede, o Ceará, a Rede é um partido que carrega consigo, inclusive, o nome completo do partido é Rede Sustentabilidade, né? Partido, exatamente, já ia dizer isso, partido da nossa ministra Marina Silva, que tem, inclusive, um papel agora neste governo, mas não só agora nesse governo, um papel já de anos, de vanguarda, inclusive, na luta pelo meio ambiente aqui no nosso país, né? Num momento da história, inclusive, de forma muito isolada, né? Hoje, a gente vê já essa pauta com uma certa centralidade, ainda não do jeito que a gente gostaria, mas com uma certa centralidade, pelo menos na agenda política das preocupações do Brasil, né? Como é que, a partir dessa experiência de ser porta-voz desse partido, né, aqui no Estado, como é que você enxerga assim, essa lógica da gestão da política pública com o meio ambiente, né? Quais são os limitantes? O que a gente poderia avançar, inclusive, nessas áreas? Dentro disso que o Gabriel trouxe, trazendo para a nossa realidade aqui de Fortaleza, né? Já que a gente fala enquanto município, eu acho que uma coisa muito importante que o Gabriel trouxe que falta é a educação ambiental. Uma política, de fato, que seja voltada para uma educação ambiental, porque não adianta você implementar vários tipos de política pública no município se lá na base as pessoas não estão entendendo, se não conversa com a população. A população não está preocupada com isso, até porque quando a gente vai para uma periferia, se você for pegar os dados, inclusive, de resíduos sólidos, qual é a diferença entre o resíduo sólido da periferia para, por exemplo, para uma aldeota? Dentro da periferia, a maior quantidade de resíduos sólidos é um resíduo sólido orgânico, porque a periferia está ali com os índices, eles estão preocupados em comer. Quando você vai lá para a aldeota, quando você vai para o Meireles, para outras áreas nobres da sociedade, aqui de Fortaleza, lá o maior acúmulo de resíduo é seco. Então, você começa a ver essa discrepância, inclusive, dentro da própria política dentro da cidade. Qual é o tipo de resíduo? E como chegar, por exemplo, lá para alguém lá do Bom Jardim e falar para ele, olha, você tem que se preocupar com a educação ambiental enquanto essa pessoa está preocupada em comer.
Então, eu vejo muito essa falta justamente de aliar a política pública junto com as necessidades do povo. E como falar de uma educação ambiental com o povo, mas enquanto eles estão com outros tipos de necessidade. Então, eu vejo esse vácuo muito grande que a gente ainda não alcançou, inclusive, infelizmente, aqui dentro da nossa cidade de Fortaleza, né? Sim. Poxa vida, não, olha, relembrando isso, sim, eu acho que já faz umas 2 semanas, eu acho que há 2 semanas atrás, Fortaleza teve uma chuva de 100 milímetros. Exatamente, que é muito grande. Aquela madrugada de domingo para segunda, que, tá, vamos lá, 100 milímetros é uma boa chuva. Mas é uma chuva alta, inclusive, né? É uma boa chuva, mas não era para causar os danos que ela causou. E é muito importante essa tua fala, porque é isso, o recorte de classe, quando a gente fala, cara, aquela frase é genial, né? Ambientalismo sem luta de classes é jardinagem, né? É um clássico essa fala, mas essa frase diz tudo que a gente, né, luta, tudo que representa a nossa luta dos últimos períodos, né? Porque tem sim uma galera que quer falar de meio ambiente, mas não quer questionar sistema. Inclusive, no programa passado, você que assistiu o episódio passado, a gente inclusive conversou, né, com o professor Alexandre Costa, Caiafo, a Crislene, e a gente estava falando sobre esse negacionismo, né, que as pessoas se relacionam a essas catástrofes que acontecem, o que está acontecendo, inclusive, no Rio Grande do Sul, como aspectos divinos, inclusive, né, e não querem linkar, é um negacionismo, né, que passa, assim, que é um negócio as pessoas chegam a acreditar que é castigo divino. Exatamente. As pessoas chegam a acreditar que tem a ver com a Madonna, o show da Madonna. Deus olhou pro Brasil e não, vou penalizar vocês porque vocês fizeram o show da Madonna. Então, assim, mas as pessoas não querem relacionar de jeito nenhum. E isso é um sistema que a gente vive, a como a gente produz. E eu falar, gente, porque também eu não quero dizer que isso é um problema do ser humano. Sabe aquela lógica? Faça xixi enquanto você está tomando banho para economizar água. Essas medidas são importantes. Mas enquanto a gente está lutando aqui para economizar água, assim, tem um setor do agronegócio, da agroindústria, que gasta rodo a bambão, mal se paga, inclusive, aos cofres públicos pelo uso dessa água e de forma desordenada, sem equilíbrio, sem sustentabilidade nenhuma, né? Então, é muito louco quando você consegue linkar isso com o meio ambiente, essa contradição da exploração do sistema capitalista, a exploração sobre a vida das pessoas, e como esse sistema, inclusive, vem explorando as nossas riquezas naturais ao ponto de esgotá-las, como se existisse um outro planeta, e as pessoas conseguem, e isso já faz um tempo. Inclusive o Vitor Marques, que é um camarada que eu estou chamando para participar aqui do programa também, há um tempo atrás a gente fez um debate, né, sobre as possibilidades. É mais fácil imaginar o fim do mundo, né? Inclusive tem um artigo da Jacob sobre isso. É mais fácil as pessoas imaginarem o fim do mundo do que o fim do sistema, né? E aí, Gabriel, eu jogo isso para ti também, porque, e aí linkado com isso com que a Cindy colocou, eu quero inclusive escutar de ti, porque eu escuto muito você falar isso, né? Sim. E às vezes passa, né? Fica mais para a vanguarda da militância, mas eu quero que você aproveite inclusive esse nosso espaço aqui para colocar um pouco, né? Porque isso que a Cindy coloca, os efeitos, né, dessas contradições, né, desses efeitos climáticos extremos na vida do nosso povo pobre, trabalhador, periférico, elas são muito mais desastrosas, né? E você traz uma perspectiva de luta do meio ambiente que tenta agregar essa pauta ambiental, que é universalizante, com também essas contradições, né, que são evidentes do sistema capitalista, de que aprofunda essa desigualdade social, né? E você usa um termo que para mim é muito curioso, que se chama ambientalismo popular, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que é essa perspectiva do ambientalismo popular. Perfeito. Bom, e eu até lembro, Tess, você falando, né, essa questão, faça xixi no banho e tal, a gente até tinha lançado uma campanha, respondendo essa campanha, com o Alexandre Costa, inclusive, que era o faça xixi na termoelétrica, né? A gente lançava isso em contraponto, né? O problema não tá no seu box, não, tá lá no PECEM, né? Então, a gente, desde essa época, isso que eu tô falando deve ter uns 10 anos, né? Eu não sei, não, você que é mais velho do que... a gente fazia esse contraponto, mas isso é fato, né? Assim, o que acontece? Existe uma brutal diferença de responsabilidade em quem encaminhou o mundo para a situação de precipício que a gente se encontra, né? Existe isso na macroconjuntura, quais foram os países que se industrializaram primeiro e que passaram 100, 200, 250 anos queimando carvão, queimando combustíveis fósseis,
às custas da exploração dos países do hemisfério sul, né? Que foram apenas explorados, não foram beneficiados com o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, da Europa e por aí vai, né? Existe isso se você descer a nível nacional, né? A gente tem, Técio, por exemplo, se a gente for ver quem que está liberando os gases de efeito estufa, a gente tem os 5% mais enriquecidos da população liberando mais gases de efeito estufa do que os 50% mais pobres da população. E se a gente for pensar na quantidade de gases de efeito estufa que esses 50% mais empobrecidos emitem, né, não é nem 5% do total que está na atmosfera. Então, Cara, é uma completa discrepância. então, repete esse dado para mim, ele é muito interessante, assim, de forma muito pedagógica, assim, simples. Assim. Os 5% mais ricos da população Tá. emitem mais gases de efeito estufa do que os 50% mais empobrecidos da população. Então, por isso a gente questiona quando fala de que a humanidade está causando isso, que nós estamos causando isso. Não é. Na verdade, é uma pequeníssima parcela da população a grande responsável. E a esmagadora maioria, os ricos estão causando isso. Então, E os ricos, meu senhor, minha senhora, meu não é você. jovem que tá aí, não é você, provavelmente. Quer dizer, eu não sei, a não ser que o Elon Musk esteja nos assistindo. Meu nome, my name is Técio Nunes, né? Como aquele senador que fez aquele inglês super bem dizido, né? Exatamente. Exato. E é até interessante falar isso, né, Tess? Às vezes as pessoas acham que rico é quem ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil no mês. Vamos falar, só para fazer uma regrinha de 3, o que é um bilionário, né? Se você ganhasse 100 mil reais por dia, né? Se você ganhar 100 mil reais por dia, você ia precisar de 10 mil dias para fazer 1 bilhão de reais, né? Isso é mais ou menos 27 anos ganhando 100 mil reais por dia. Cara, fiquei triste. Aí você faz 1 bi, né? Então, Fiquei triste, então quer dizer que... Somos vivos. Então não se compara. Então, assim, bom, essas são as forças que estão liberando esses gás. Então, e aí quando a gente fala em quem vai sofrer as consequências, como o Técio falou, né, que é a população ribeirinha, que é a população que está nas comunidades, que é a população que não tem o mínimo de dignidade habitacional, que são os povos indígenas, que notadamente as periferias aqui no Brasil é o povo negro, né? Então aí a gente fala de injustiça climática, né? Quem menos contribuiu para essa crise é quem mais diretamente e brutalmente vai sofrer as consequências. E quando a gente faz recortes raciais, a gente fala de racismo climático, né? É algo causado pela branquitude, pelos brancos, se você olhar o mundo, o desenvolvimento industrial, e que vai assolar e vir com muita força nas populações negras, indígenas e outras, né, que não brancas, né? Então, isso é algo fácil e simples de entender quando você olha a estatística, quando você olha esse processo, e que precisa ser escancarado, porque se a gente não enxergar assim, a gente não vai nem estar falando de soluções, né? Se a gente achar que é o nosso dia a dia, modos de vida, jogar o lixo no lixo, o canudo, que isso tudo é importante, mas é um problema sistêmico de grande escala que vai precisar de soluções de Estado, a mão visível do Estado em cima de governos e de empresas, né? Exatamente. É a mão invisível da Estado. No caso visível. A mão visível. Exato. Muito boa. Ô Cindy, você é da rede de sustentabilidade, né? Traga pra gente aí rapidamente esse conceito que vocês debatem, do que é possível ser feito, nesses marcos que o Gabriel colocou, do que é possível ser feito, qual é a visão de mundo que vocês da rede de sustentabilidade têm sobre esse tema. Inclusive, eu acho que explicar um pouco para as pessoas esse conceito mais aprofundado, de forma mais aprofundada, que é esse conceito de sustentabilidade que vocês defendem e debatem. Eu acho que é importante. Acho que a gente está muito alinhado, né, com vocês, do pessoal também, tanto que somos federados, né? Então, é uma coisa muito Eu importante. acho que isso é uma coisa importante para colocar para vocês. Nós, da rede e o pessoal, né, o pessoal e rede, nós temos uma federação, né, que é essa junção dos dois partidos. E juntos nós vamos, inclusive, concorrer às eleições daqui de Fortaleza. Vos fala aqui, né, o pré-candidato a prefeito do PSOL e também a Cid, que é a nossa companheira que está concorrendo junto comigo, junto com o Gabriel, junto com todos nós aqui na chapa como vice, né, como a nossa vice pré-candidata a prefeita de Fortaleza. É isso. Eu acho que esse termo sustentabilidade, quando a gente coloca, é algo muito interessante, porque o Gabriel trouxe muito sobre isso, assim, o que é ser sustentável? O que o Gabriel disse, não é você fazer seu xixizinho ali no banho, entendeu? É muito mais além do que isso. É você entender, inclusive, que é uma coisa que eu aprendi com meu professor de biologia na faculdade, que ele fala assim, não existe, as pessoas colocam assim, o meu ambiente. Qual é o meu ambiente? Se o meu ambiente, a partir disso, não atinge outra pessoa, é o problema dela.
é o meio ambiente, não é o meu espaço, é um espaço macro, é entender justamente esse sentido de unidade, quem nós somos, para onde nós vamos, de onde a gente veio. A sustentabilidade não é também esse conceito. A gente sabe que está muito forte de ESG e tudo mais, o nome bonitinho também para as empresas tentarem. É um modo bonitinho de falar de que as empresas precisam se readequar ao meio ambiente, falando de uma forma bem grosseira, né? E a gente sabe que acaba muito entrando o conceito de greenwash. Eu sei que tem algumas palavras em inglês que é maquiagem, uma maquiagem verde. Meu papel aqui é tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo e estão nos ouvindo familiaridade com esses termos. É isso, porque às vezes a gente vai falando, por isso que eu pergunto assim, o que é o conceito de ambientalismo popular, o que é o conceito de sustentabilidade, Exatamente. porque eu quero que as pessoas se apropriem E é importante. desses termos para, inclusive, entender que tem tudo a ver com a vida delas. Posso dar um exemplo? Oi? Digamos que você fez uma empresa, né? Era uma área de preservação ambiental, que tinha floresta, que tinha biodiversidade, tinha nascentes. Você destruiu tudo aquilo, construiu lá o prédio da sua empresa, Exatamente. e aí você bota uma placa na frente assim, aqui não usamos canudo, somos sustentáveis. Ou né? seja, Maquiagem a verde, maquiagem verde. greenwashing. Pinta de verde o prédio, bota uma placa solar. Preso sobre isso, né? Inclusive, certeza. desmatamento agora, muitas questões aí também acontecendo na Câmara, mas você desmatar um espaço para dizer assim, vamos construir aqui energia solar aqui, mas desmatando o espaço, ou seja, quando a gente trata esse conceito de sustentabilidade, você ser sustentável, é você entender, primeiramente, já que a gente está falando das pessoas que estão também na ponta, a gente também, que a gente acaba, a gente está na ponta, depois dessa que o Gabriel disse, me senti, se eu era lisa, agora eu sou mais lisa aí. Pois não basta você ganhar 100 mil por mês, Não você vai ter que passar Por dia, anos por dia. Por dia, pior ainda. Por mês até que vai, né, Cid? Não, por gentileza, né? Mas é um conceito muito abrangente para a gente entender que a gente ser sustentável, é a gente entender os modos que a gente vive enquanto sociedade, é a gente entender o conceito de como é que tá, é aquilo que eu trouxe, como é que tá aquela pessoa lá na ponta, ela entende o que é ser sustentável, ela entende aonde ela está morando, ela entende quais são os impactos ambientais, por exemplo, que um racismo climático traz para ela entende que, principalmente quem está aí nas lutas e as pessoas também não estão, ele entende o poder de que quando vem uma chuva que é avassaladora, ele entende que a pessoa que vai ser mais prejudicada nisso vai ser ele. Enfim, eu acho que a gente tem que... Eu acho, inclusive, que a gente tem um pensamento um pouco egoísta ainda de não ser inclusivo no sentido de, tipo assim, de levar a sustentabilidade para a periferia. Sim. Entendeu? Que é isso que eu estava falando aqui. Da palavra sustentável, do que é o conceito de sustentabilidade. Não dá para a gente chegar com aquele pensamento ainda europeu de tentar chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, você tem que ser sustentável, mas enquanto essa pessoa está passando fome, ela não vai entender o que é ser sustentável. Mas a gente aqui da rede traz muito esse conceito justamente da linguagem de ser sustentável. Olha, você pode, inclusive, reivindicar os seus direitos. Você deve, inclusive, reivindicar da prefeitura de que tenha saneamento básico. Você tem que reivindicar de que o transporte coletivo seja coletivo e seja acessível. Então, eu acho que o conceito de sustentabilidade tem que sair, inclusive, dessa caixinha da gente que está mais dentro dessa pauta do meio ambiente, que acaba que é um pouco elitista ainda esse conceito de sustentabilidade e de levar, de fato, uma linguagem mais para a periferia, de que eles entendam que, poxa, eles podem ser sustentáveis, que não é um conceito ecochato, mas eu ser sustentável é eu entender que eu preciso viver na sociedade de maneira mais igualitária possível. Acho que é esse conceito que a gente também tem que desmistificar, porque acaba que todo mundo acha que a gente é um bando de ecochato, um bando de ecochato ali no aeroporto lutando pelo quê, pelo amor de Deus. Mas é importante, sim, mas sim. também ter uma linguagem de entender, poxa, a sustentabilidade, você ser sustentável vai muito mais além do que você lutar pelo meio ambiente, né? Pelo meio ambiente, mas é isso, pelo conceito total do como a gente vive em sociedade. Eu acho que vai muito para além disso, que é um conceito social, que é um conceito ambiental, que é um conceito tecnológico. Enfim, é como a gente consegue conviver em sociedade de maneira também que agrida o menor possível. A gente sabe que impacto ambiental vai ter, Sim. onde a gente pisa, existe o impacto ambiental, mas como é que a gente pode mitigar
esse impacto ambiental dentro da minha realidade, entendeu? Olha, eu acho que vocês acabam que fazem um gancho, né? Muito interessante com o que eu queria falar, né? Greenwash, né? Maquiagem verde, né? Logo quando a gente estava naquela manifestação, inclusive, eu acho que vocês devem ter... Se você não é de Fortaleza, por acaso está escutando a gente, né? Procure no Google aí as principais matérias sobre Fortal e a tentativa de desmatamento de quase 20 hectares de Mata Atlântica próximo ao aeroporto de Fortaleza. Vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Aqui na minha frente, inclusive, o Gabriel Aguiar, o Gabriel Biologia, né? Para os íntimos. Foi, inclusive, a ponta de lança, né, de todos nós, e todos nós nos sentimos muito bem representados a partir da iniciativa do Gabriel, né? Eu acho, inclusive, que quando eu falei, inclusive na minha fala lá no ato, eu falei o Gabriel sempre muito atento, né? Particularmente o Gabriel, e eu confesso para você a minha ignorância, e confesso para todos o público, quando se... Primeiro, enfim, né, eu não curto Fortal desde o tempo que eu era magro, faz tempo já. E quando o Fortal anunciou a mudança de local, eu nem associei, né? Assim, ele falou, vai para o aeroporto. Eu fiquei imaginando, como é que vai ser esse negócio? Os aviões passando ali pelo trilho. Enfim, eu achei estranho, né? Eu só pensei nisso e não dei importância, né? Sim. Acho que 1 ou 2 dias depois do anúncio, não sei se você me corrija se eu estiver errado na sua fala, mas eu acho que 1 ou 2 dias depois, lá estava o Gabriel na frente do local onde você denunciando, né? Olha, aqui é uma área, uma floresta preservada e protegida pela lei da Mata Atlântica, 20 hectares, e ele vai querer desmatar isso aqui para fazer o Fortal. Graças, né, e aí eu queria inclusive pedir o link da matéria aqui, a gente teve uma baita vitória, teve ato, assim, a galera nas redes sociais se mobilizaram bastante e que título legal, né? Assim, representa muito essa vitória, né, Gabriel? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa experiência, inclusive, enquanto... Olha só como é importante, gente. Um mandato, o papel de um vereador, Exatamente. o papel de um mandato comprometido com as pautas certas, né, que consegue conectar o seu mandato com uma pauta importante da cidade e não se resolve só do gabinete, né? Teve muita ação de gabinete, Ministério Público, assim, conversa com o governo, etc., mas fundamentalmente, o fundamental mesmo do movimento do Gabriel foi ligar essa pauta ao movimento da cidade, né? Aos movimentos sociais, às redes. Fala um pouco dessa experiência aí, cara. Uma experiência exitosa. Sim, eu acho que, sim. eu não sei dizer assim, mas talvez a principal e maior vitória do teu mandato nesses 4 anos aí. De fato, eu pelo menos aprendi muita coisa com essa luta aqui. Eu acho que todos nós, né? Assim, todos nós 3 aqui, quem tá assistindo talvez esteve também nesses atos, né? A gente aprendeu pra caramba, assim, vários ensinamentos. Eu diria que um é esse que o Tess começou falando, né? Assim, a mobilização popular. Eu não tenho nenhuma dúvida ao afirmar que se a cidade não tivesse abraçado essa pauta, se a cidade não tivesse engajado nas redes, presencialmente, no almoço da família, na fila do ônibus, na fila do pão, essa pauta não teria avançado e hoje nós estaríamos ou aqui ou lá na frente ou em um outro contexto vendo a mata indo ao chão, porque a motosserra já estaria ligada. Já estava, que é o outro ponto que eu vou chegar agora. Então, a mobilização popular, às vezes a gente fica desestimulado, tem uma derrota, né? A luta não vale a pena, não dá em nada. E na verdade não, tá aí essa notícia para mostrar que dá, né, em alguma coisa. Então, essa celebração do engajamento e da luta popular online e offline foi central para isso. O outro ponto que aí entra, eles já estavam desmatando ilegalmente, tanto é que houve um flagrante, né? E aí eu destaco aqui a importância das instituições de defesa do meio ambiente, do Sistema Nacional de Proteção ao Meio Ambiente e dos técnicos concursados nesses órgãos públicos, que com todos os desafios têm uma autonomia, né? Então, nós acionamos todos os órgãos, a gente vê uma pilha de ofícios para todos os órgãos que podia, municipais, estaduais, nacionais, até internacionais, eu posso entrar nessa depois. E os órgãos, eles solicitaram, os que queriam desmatar, solicitaram isenção de licença para a SEMASSE, tratando a Mata Atlântica como se fosse um campo de futebol, né? Nem licenciar, já chegar e destruir. A SEMASSE negou, né? E mesmo assim eles começaram a derrubar no machado as árvores, né? E aí entra a segunda instituição central nessa história, que foi o IBAMA, né? Sim. Superintendente Deodato Ramalho, a equipe de técnicos
foram lá, entraram na área que é pública, que a gente tá falando de uma área da União, não é privada. Inclusive, fazer um parênteses aqui, o papel exemplar do superintendente do IBAMA do Ceará, Deodato Com Ramalho. certeza. Foi um Foi papel fundamental. Excelente. Foi central, tanto quanto o povo unido para barrar, a atuação imediata do IBAMA foi central. Se não fosse ela, eles teriam continuado o crime ambiental sem sombra de dúvida. Então, foi um flagrante, eles foram multados, autuados, né, embargado o desmatamento. Então, tudo isso junto, somado, né, foi central. Se não houvesse o povo, não houvesse essas instituições com autonomia, a gente sabe que o poder econômico tratora tudo, a gente estaria vendo hoje essa matar o chão. Pois é, eu fiz questão de fazer o link com essa matéria, com essa luta e tudo, porque vocês falaram de greenwash, né? E essa história da maquiagem, porque uma das coisas que eu fiquei mais puto, assim, porque assim, né? A galera também do meio ambiente, né? Não teve pena da gente, né? Chamou uma manifestação no aeroporto, tava tudo ok. Aí o pessoal decidiu fazer uma caminhadazinha ali no sol de meio-dia de Fortaleza. Muito bom. Né? Eu tinha esquecido meu chapéu em casa, então fui no sol quente mesmo. Aí quando você chega em casa, depois do ato e tal, você vai ler as matérias, tem um vídeo do Fortal. E o vídeo era o seguinte: quer saber a verdade sobre o Fortal? O Fortal é preocupado com o meio ambiente, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Caramba, é a definição. Claro. Aula de greenwash. Vídeo aula de Vídeo aula. greenwash, assim, cara, E não muito fazer. tosco. Muito tosco, muito Exato. tosco. E aí eu quero agora que vocês também botem aí a produção, a outra foto, que aí é o desenrolar trágico disso, né? O nosso camarada vereador Gabriel Aguiar, depois de comemorar com todos nós, todos os movimentos sociais, movimentos ambientais de Fortaleza e tal, não sei o quê, depois de uma vitória histórica, né? A gente se deparou ontem, esse episódio está sendo gravado um dia depois, a empresa responsável com essa matéria aqui é Jornal Jangadeiro, a empresa responsável pelo Fortal processa em R$100 mil o vereador que denunciou o desmatamento da área lá, o vereador Gabriel Aguiar, né? E aí o Gabriel, não quero que você se aprofunde muito, isso aqui é uma parte feia da nossa história, a gente não vai falar muito da parte feia, a gente vai falar mais da parte, quer dizer, a gente vai falar da parte feia, mas para apresentar um outro mundo, né? Um outro mundo é possível, a gente vai trabalhar e luta por ele, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco isso, essa atrocidade, porque eu acho... Inclusive, vou começar nem por você, assim, vou começar pela Cindy. Cindy, assim, me dá uma opinião sobre isso, tem um passo... Não tem opiniões. É muito Não, tosco, é um né? absurdo, assim, para o Gabriel poder se posicionar também. Mas ele trouxe uma coisa que é muito bacana, que é justamente os movimentos sociais deram as mãos junto ao Gabriel, que trouxe isso à tona, e aí a gente mostra o quanto que é importante de mandatos da representação do povo, estar para o povo. O Gabriel mostrou como, de fato, ser um político decente é levar a voz da população à tona, né? E a população tá junto ali com ele. E isso que aconteceu, inclusive, a população tá dando uma resposta que é justamente todo mundo indignado pelo fato, porque como é que o Gabriel tá ali lutando junto com a população, vai todo mundo justamente meio-dia, vamos lá lutar, etc. E a empresa vem justamente e faz uma atrocidade dessa, que denunciar ele de volta. Então, ao mesmo tempo que a população estava indignada com o processo, agora está indignada mais ainda com a empresa. Então, eu trago muito essa indignação enquanto sociedade civil, Sim. de dizer o quanto que é importante o Gabriel não lutar e que ele saiba, inclusive, que a sociedade civil, os partidos políticos, as pessoas, enfim, tá todo mundo com o Gabriel nessa, justamente porque a gente vem acompanhando e a gente serve também como, eu acho que, eu não sei se é o Gabriel que serve como guarda-chuva pra gente ou a gente que serve como guarda-chuva pro Gabriel. Porque no caso desse caso, que agora veio esse rebote da empresa, eu acho que a gente serve como guarda-chuva pro Gabriel, pra entender, Gabriel, tamo junto contigo, vamos embora, porque eles vão tentar de novo e outras vezes, e a gente tá aqui justamente para estar apoiando você nesse processo. Essa, inclusive, é a prática mais horrenda do capital e dessa burguesia. Eu, particularmente, eu vou invocar Gessé Souza, né? Essa elite do atraso, né? O papel deles é exatamente esse, né? Essa categoria de gente, esses ricaços que... É isso, e acha que amedronta a gente, põe medo, é isso. E esse método é antigo. A gente consegue alguma vitória, faz alguma luta, aí eles querem punir a gente por eles, porque R$100 mil para essa galera do Fortal não quer dizer nada, é um troco, né? É uma propina que eles pagam pra alguém. Dia, né, Gabriel? Mas aí pra gente, pra eles talvez seja um dia, exato. Então, assim, Gabriel, assim, diante do... Sim.
precisa se aprofundar disso, né? Até porque não é a parte que a gente quer contar da história. Claro. A gente quer mais dar ênfase à vitória do que necessariamente essa atrocidade. Mas tem algum Sim, comentário perfeito. sobre isso? E eu começo destacando que ontem, quando eu tomei ciência das notícias, né, que falavam sobre isso, é o Dia Nacional da Mata Atlântica, né? O Dia Nacional de Proteção da Mata Atlântica. Então, Ontem foi o Dia Nacional. Só piora. Atlântica. Foi ontem, justamente quando foi noticiado esse processo, né? E eu agradeço aqui no nome da Cindy, né? Mas todo esse cordão, né? De defesa da floresta e também de solidariedade em relação a isso significou muito para mim, porque, de fato, né? Mesmo você sabendo que tá certo, mesmo você sabendo que nada foi dito, um processo de 100 mil reais como esse, né? Você leva um susto, né? Meu Deus do céu, tomara que dê tudo certo. Então é de fato uma tentativa de silenciamento, de criminalização, né? Na luta ambiental, isso em outras lutas também, isso é algo que, como você falou, o grande capital faz com frequência. E a gente se surpreendeu por uma questão, Técio, que você colocou também. Estava falando de greenwashing daquele vídeo, né? Especificamente, esse processo aqui é exclusivamente por causa daquele vídeo. Eu fiz um react, né? Eu reagi àquele vídeo, Sim. destrinchando tudo que tinha de maquiagem verde ali. Eles disseram, nós não vamos destruir essa mata, nós vamos mexer em 3 hectares, não em 17. Aí eu falei, não, vocês vão mexer em 17. Sim. Vocês só vão fazer a pista de 3 hectares, mas vocês vão derrubar tudo, vai ficar umas árvorezinhas ornamentais. Era legal essa lógica, não é 3 hectares só, gente. É só 30 mil, só 30 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Então, assim, eu respondi às afirmações falaciosas daquele vídeo, e aí estão agora com esse processo por direitos autorais, né, e difamação daquele... Se eles verem o grupo de WhatsApp que tem, assim, da galera tendo um react, o tanto de gente que vai ser de 100 mil reais, olha. Pois é. Meu... E aí Tudo, Gabriel. Tamo junto. E eu ainda lamento, sim, de Técio, quem tá nos assistindo também, porque quando eu vi o anúncio de que iam mudar o local para o original, né, retornar, sair da ideia insana de derrubar essa mata, eu celebrei, né? A gente sabe como funciona a empresa, mas eu celebrei, pô, talvez alguma consciência, alguma faísca ali de... Aí foi anunciado e no mesmo dia eles lançaram uma nota, porque fizeram questão de dizer que ainda estão na sanha de derrubar a mata. Não vai ser dessa vez, mas nós vamos seguir o licenciamento e vamos sim botar essa Mata Atlântica no chão. Eles fizeram uma nota dizendo isso. Prepare que ano que vem, né? E depois veio o processo, ou seja, eles não mudaram em nada a perspectiva deles, eles continuam achando razoável derrubar quase 20 hectares de floresta para fazer uma festa, né? Para fazer uma festa e também venhamos e convenhamos, né? Para garantir um lucro milionário deles, né? Porque no final das contas é isso, esse sistema... Quando a gente, inclusive, bate no negacionismo das pessoas que acham que o sistema não tem nada a ver com isso, porque tem tudo a ver com isso, né? O lucro sempre vai estar em primeira ordem, sempre. Quando eles tiverem que abrir mão da vida do povo pobre, é por isso que as chacinas são patrocinadas, é por isso que as periferias são abandonadas, é por isso que as florestas são derrubadas, porque é tudo em nome do lucro também. Então essa galera se move por essa lógica, da lógica do lucro. Então se tiver que derrubar 20 hectares de floresta para garantir os 4 dias de portal, e desses 4 dias de portal ganhar o patrocínio, não sei o quê, garantir o lucro e sair com um bolso cheio de dinheiro, tanto eles como a Fraport, que deve estar levando uma ponta também para ceder esse terreno, foda-se, né? Tudo bem, é isso mesmo, faz parte, entendeu? Exato. E aí, pra dizer que a gente não é filha da puta, a gente vai ali, planta umas árvores em algum lugar, e depois essa merda dessas árvores morrer, a gente não tá nem aí pra esse negócio, entendeu? Os caras não olham pro sistema, pra cidade como um todo. Derrubar 3 hectares já seria um absurdo, já é um absurdo, ainda mais numa cidade onde você vê cada vez menos área verde. A cidade de Fortaleza é uma cidade habituada a desmatar o seu meio ambiente. A lógica de desenvolvimento de Fortaleza, inclusive, é a lógica onde a gente vai derrubando as áreas verdes, construindo prédio, abrindo empresa, então não sei o quê. E pronto, é isso, né? Então, quando a gente tem que apostar numa lógica, não que a gente tem que desmatar 3 hectares, onde a gente tem que reflorestar 3 hectares. Nós temos que ter uma gestão, uma prefeitura, no final das contas, onde aposte numa nova relação com a natureza, né? E aí, dando continuidade a esse debate, tem um outro fato de Fortaleza, aí sim, né? Que tem tudo a ver com a nossa cidade, tem tudo a ver com a nossa lógica de construção e de como a cidade apostou nessa relação com o seu meio ambiente, né? Que é uma lógica degradante e nada sustentável.
E aí eu queria, de novo, pedir à produção uma outra foto, uma foto nada bonita sobre a nossa cidade, que tem a ver com a nossa orla, né? E aí o Gabriel também teve muito atuante nisso, a Cindy também, enfim, a gente... Ixi, olha aí. É horrível essa imagem. Isso aí é outra luta, né, Gabriel? Eu pedi pro pessoal botar um vídeo pra gente ver, mas eu preferi ir na imagem, porque ela é menos impactante. Tá tão boa pra tomar banho, né? O vídeo é muito triste. Gabriel, eu queria que você, e aí Gabriel e Cindy, os dois fiquem à vontade para falar sobre isso, porque os dois atuaram nessa área, né? Mas, em resumo, o que essa imagem quer dizer pra gente? Assim, de onde essa água é mais escura por causa da biodiversidade que tem aqui debaixo? Esforço, hein? Né? O que acontece aqui? É um fenômeno natural? O que acontece aí? O que foi que aconteceu? Pô, essa imagem é muito triste mesmo, né? A gente tá... Para você que está só nos ouvindo e não está nos assistindo, eu estou passando nesse exato momento a foto de uma parte da orla ali de Fortaleza, de um dos nossos espigões ali na parte da Praia do Náutico, onde há uma mancha preta, escura, né, enorme ali, que tem tudo a ver com o que o Gabriel vai falar agora. Essa imagem e essa descrição triste, né, desse setor da praia, infelizmente não é uma exclusividade desse setor, né? A gente tem a praia de Fortaleza, muitas vezes lá da Vila Velha até a Abreulândia, poluída, né? Então, muitas vezes a gente tem um ponto ou dois possíveis de tomar banho, né? E o resto do mar comprometido, mostrando a situação grotesca em que nós já conseguimos inviabilizar o Oceano Atlântico para a nossa cidade, né? Então, e o que é isso, né? Existe dentro do saneamento, que são 4 coisas, né? Coleta de resíduo, abastecimento de água, drenagem e o esgotamento sanitário. 2 desses são responsabilidades da prefeitura, que é a drenagem, né? E os resíduos. Isso que vocês estão vendo é a rede de drenagem do município de Fortaleza. A rede de drenagem que deveria trazer água da chuva, deveria trazer águas cinzas, né? Tá vindo essa água escura de esgoto puro, esgoto in natura, que a gente chama, com 0 tratamento, né? Por quê? Porque existem centenas, na verdade, milhares de conexões clandestinas de esgotos na rede de drenagem. E a gente está falando de áreas da cidade com 100% de cobertura de saneamento da CAGES, né? Ou seja, não falta esgoto público nessas áreas, né? Na realidade, existe a má-fé ilegal, criminosa, de hotéis, de grandes prédios, daqueles paredões que tem na beira-mar, na Praia de Iracema, que escolheram não se conectar com a rede da CAGES, porque muitas delas, inclusive, estão em exceção plena, não dá mais para ter prédios conectados, e eles querem fazer prédios de 170 metros de altura, não tem onde conectar e vão conectando na rede de drenagem. E tem um aval de alguém, né? E tem um aval de alguém. Tem o aval de alguém. Então, essa luta, ela segue, né? Ela está hoje no Ministério Público, existe um grupo de trabalho, inclusive, dia 1º, a gente vai ter uma próxima reunião, em que a gente tem a AGFIS, a gente tem a SEUMA, a gente tem... Dia 1º de junho? Exato. Agora, no próximo dia 1º. Teve uma audiência, já que ele foi? Vai ter a próxima. Então, essa pauta está bem em voga agora e a gente tem uma demanda por direito e por responsabilidade do município de solucionar esse problema em diálogo também com a CAGES Ambiental Ceará. Isso. E aí, Cindy? Beleza, abarcou tudo possível. Acho que a gente traz muito a questão dos impactos, tanto ambientais, que são vários, o branqueamento de corais, enfim, toda a nossa orla sendo atingida, mas também eu sempre volto para o social. Qual é o impacto social que isso tem, né? A gente sabe que, infelizmente, Fortaleza não tem muita coisa pra gente fazer no final de semana. O que a galera faz? Desce na praia, né? Todo mundo vai na praia, todo mundo vai curtir uma praia, todo mundo vai ali tirar uma onda, Praia dos Crush e tal. E aí, quanto que isso afeta para as pessoas que estão ali no final de semana, querendo relaxar, querendo curtir, ir numa praia, chega, poxa, não posso porque a vulnerabilidade aqui não me permite tomar um banho de praia. Então, volto de novo para o social, porque é importante de que a gente cobre, é importante de que a gente participe de audiências públicas, porque não adianta só a gente se indignar aqui, ó, eu tô indignada aqui na minha casa. Sim. Não, a gente tem que, de fato, cobrar e apoiar, inclusive, como o André Comaru, do nosso Iracema, que encabeça isso há muito tempo. Com certeza. Ele tá sempre lá em audiência pública, ele tá sempre colocando à frente, inclusive, acho que ele foi uma das primeiras pessoas a colocar isso à frente, né? Inclusive, deixar um abraço aqui, né? Comaru, nosso Iracema, toda a galera. Sim, sim. Enfim, eu acho que é isso, a importância, aí volta de novo, a importância dos mandatos,
a importância da sociedade civil estar conectada juntos com isso e cobrando do poder público, que é quem vai poder solucionar ali esses problemas que tanto são sociais, que estão ligados também à pauta ambiental. Então, inclusive, eu quero mostrar para vocês a página, né? Nossa Iracema, do André Komaru, que eu acho que enfim, mostra bem, né? Pedir para a produção aqui subir aqui, mostrar para vocês o vídeo. É esse vídeo aqui, ó. Isso. Abre aí esse vídeo. E aí, Gabriel, você como biólogo, né? Olha só, essa imagem é muito impactante, né? Porque é o momento exato, né, desse esgoto, né, chegando, segundo o que você disse, in natura, inclusive, não é isso? Exato. São várias, enfim, é uma total indisplicência da gestão, da prefeitura, chegando aqui na nossa orla, né? E aí, Gabriel, além do impacto social, isso que a Cindy colocou, de a gente, rapaz, tá arriscado tomar banho aí, mas, assim, qual é o impacto disso? Se a gente consegue mensurar. Tá vendo aqui que tem, né, os barcos aqui, de pescadores, enfim. Pescadores tradicionais aí. E aí, cara, qual é o impacto disso sobre a fauna marinha? Enfim, como é que é isso aí? É enorme. Aí a gente tem... E a galera depois pega o peixe, pesca, e você come, como é que... Qual é o impacto disso? Então, essa área aí, ela tem, para começar, espécies ameaçadas de extinção, né? Essa aí é uma área que tem o boto cinza, ele aparece, ele dá um show nessa área. Espécie ameaçada de extinção, tombado como patrimônio natural de Fortaleza. A gente tem aí pelo menos 4 espécies de tartarugas, todas ameaçadas de extinção: tartaruga de pente, tartaruga cabeçuda, tartaruga verde, tartaruga oliva. Inclusive a tartaruga de pente bem próximo daí desova, coloca seus ovos, né, nessa praia também. Se a gente entrar um pouquinho, a gente tem recifes de arenito, recifes de coral, que é a base de toda a cadeia alimentar do oceano, né? Tudo isso comprometido com esse esgoto in natura. Você vê que é um dia de chuva, então tudo piora, né? A gente tem milhares de bocas de esgoto in natura entrando no Riacho Maceió, que é esse riacho que está estourando para aí, né? Escuro, né? E tem também toda a água que é varrida das ruas também somando para dar esse caudaloso. Aqui, essas embarcações são jangadas tradicionais, né? Que estão aí antes mesmo da colonização, são embarcações milenares, né? Que o restinho que sobrou das velas do Mucuripe, que elas ocupavam toda a orla de Fortaleza, agora estão confinadas só ali perto do mercado dos peixes, né? E estão aí no seu ganha-pão, né? Pescando o seu peixe de forma artesanal para vender para o marchante, né? Para ser processado ali no mercado dos peixes. E pegando peixe nesse local, comprometido também, eles comem esse peixe, vendem esse peixe, e eles vão vir, claro, contaminados com essa poluição. Então tem um impacto em cadeia para todo mundo. E eu falo também, Tess, que quando a gente divulga, que é necessário divulgar essas imagens, o que a população vai pensar dos pescadores tradicionais? Que não vai mais comprar o peixe deles, né? Vai comprar o peixe em outro canto, no supermercado e tal. Então tem uma baixa da renda dessas famílias brutal, né? Então, pescadores que guardam um saber gigante aqui em extinção em Fortaleza passam a entrar em precariedade até de insegurança alimentar por conta do impacto negativo dessa má gestão. Isso, inclusive, para você que não é daqui de Fortaleza e acha a nossa orla uma das orlas mais bonitas do Brasil, e eu já andei várias orlas pelo Brasil por aí, tenho para dizer para vocês que o litoral do Ceará, não só a orla de Fortaleza, e não é porque eu sou daqui do Ceará, não é porque eu sou cearense, é com certeza um dos litorais mais bonitos do nosso país. Mas, assim, a gente não pode ter uma cidade que seja bonita, né, naquele ditado para inglês ver, né? Assim, tipo, de fato, nós temos aqui uma infraestrutura que conta com o maior número de investimento da história da Prefeitura de Fortaleza dos últimos 8, 10 anos, assim. Se investe nessa beira-mar para inglês ver. Porque para nós mesmo, que somos daqui de Fortaleza, né, isso aqui é impactante, né, é triste, né, isso aqui, enfim, tudo isso que o Gabriel colocou, toda essa fauna, toda essa cadeia, esse processo todo, essa sociabilidade que a Cindy apresentou pra gente, né, isso manda pra gente uma responsabilidade muito grande, né, de não... E o que é louco é que isso aqui não é escondido, né, porque eu lembro... Quando eu era pivete, assim, que quando a gente ia tomar banho, o pessoal já falava de poluído e se dizia, né, que aqueles prédios ali da Bremer jogava esgoto. Mas a galera falava que era uns canuzão enorme que passava por baixo, que jogava lá no meio do oceano que a gente não via. Aí de vez em quando o pivete nosso soltava um
barro ali, tal, não sei o quê. São os prédios. Aí o pessoal ficava fazendo enxame. Sim. Só que não, isso aqui, cara, é pra todo mundo ver. Total. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Isso aqui, a pessoa que tá gravando esse vídeo, provavelmente deve estar aqui no 10º, Isso sei lá, é- 8º andar de algum prédio ali, hotel, alguma coisa ali de Massa, Fortaleza. inclusive ali, né? E tá ali, ó, pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. E isso é um absurdo, entendeu? A gente tem que dar um jeito de lutar contra essa lógica e fazer uma transformação radical Então, na nossa cidade, que tem assim, é uma outra cidade e tem que ter uma outra gestão para dialogar com essa outra cidade, com essa nova lógica de se relacionar com a natureza, porque do jeito que dá, não tá dando mais. E aí eu trago para vocês, para a gente ir finalizando, um dos objetivos desse programa, né? Esse podcast, o Nós Pod, né, não tem esse nome à toa, né? O nome Nós Pod é inclusive sobre essa lógica de que nós podemos mudar o mundo, nós podemos ocupar os espaços da política e nós podemos, inclusive, governar, né? Nós pode. E uma das coisas que a gente mais enfrenta também, né? Quando a gente quer falar de meio ambiente e tal, o pessoal fica chamando a gente de ecochato, que a gente não tem proposta para nada e tal, não sei o quê, que a gente deseja um mundo perfeito, maravilhoso, tal, não sei o quê. Bem, primeiro, não sei por que a gente tem que ser condenado por sermos aqueles que desejam um mundo justo, igualitário, ambientalmente sustentável. Não sei por que a galera fica tentando condenar a gente isso como se isso fosse feio, né? Eu teria vergonha de ser esses bolsonaristas negacionista climático, que fica fingindo que isso aqui não é nada demais, enfim, que nem sabe o impacto social e ambiental que tem nas nossas vidas, enfim, né? Mas eu acho que um dos pontos que a gente tem aqui com esse episódio também é de a gente começar a avançar e sermos uma esquerda que seja também uma esquerda propositiva. Nós queremos mudar o mundo e sabemos como mudar esse mundo. Lógico, tem pautas estruturantes dessa sociedade que a gente vai mudar com muita luta, muita luta. Não se muda só com concessões de uma coisa ou outra, de um governo, tá? Porque no final das contas nós vivemos numa sociedade de classes. E por vivermos numa sociedade de classe, tem coisas que a gente só vai superar com uma revolução. Mas, antes de chegar numa revolução propriamente dita, ou clássica, pelo menos como a gente defende, tem revoluções que a gente pode fazer no dia a dia, como essa, derrotar uma empresa do tamanho da Fraport e do Fortal, e não deixar, né, com pressão popular, porque foi isso, pressão popular, não derrubar 20 hectares de floresta é uma baita revolução, né? Para além disso, e aí eu provoco muito vocês nesse aspecto, né, assim, ganhando a Prefeitura de Fortaleza, lógico, a gente sabe que a Prefeitura de Fortaleza, por mais que seja a quarta capital do país, o maior PIB do Nordeste, inclusive a galera fala isso de forma muito repetitiva, né? Sim. O maior PIB do Nordeste, né? Fala-se do maior PIB do Nordeste, mas não fala que Fortaleza é uma das capitais mais desiguais do mundo, do Brasil e do mundo, né? Mas ganhando Fortaleza sobre os nossos sonhos, sobre as nossas ideias, sobre a nossa direção, a gente consegue fazer várias revoluções e consegue mudar radicalmente essas lógicas, né, que prevalecem, né? E aí eu queria muito jogar para vocês, assim, quais são as perspectivas ou quais seriam as ideias que a gente poderia revolucionar. Gabriel, por exemplo, você faz o balanço, e eu concordo com você, de que essa gestão do Sarto, não só ela, mas estamos agora demarcando isso, né? Essa gestão do Sarto é uma gestão, talvez a pior gestão nessa relação prefeitura, meio ambiente e etc, né? De forma muito concreta, assim. Concreta não, porque concreta não combina muito com a pauta que a gente está colocando aqui. Mas de forma muito objetiva, assim. O que a gente poderia fazer para mudar isso? Olha só, eu estou pré-candidato a prefeito de Fortaleza, aqui a Cindy, a nossa pré-candidata a vice. Nós ganhamos a prefeitura 1º de janeiro de 2025, nós estamos com esse abacaxi na mão. Abacaxi que a gente quer descascar, porque a gente quer fazer com que a nossa cidade olhe para uma outra perspectiva, não só para as nossas periferias, mas que a gente também, inclusive, tenha essa outra realidade com o nosso meio ambiente. O que a gente pode fazer para ir revolucionando e fazendo essas pequenas revoluções a partir da Prefeitura de Fortaleza? Perfeito. Bom, de cara, né, e eu puxo aqui a pergunta que você tinha feito e eu falei e não respondi, né, a questão do ambientalismo popular, né? E pensando no ambientalismo popular municipal, né? O que a gente chama de ambientalismo popular em poucas palavras? É, ao mesmo tempo, enfrentar o problema do fim do mundo e o problema do fim do mês, né? É a gente conseguir entender que as soluções para as maiorias sociais, né, as soluções para a natureza precisam, ao mesmo tempo que enfrentam a crise ambiental, climática, ecológica, né, e as injustiças que saem dela,
também melhorar a qualidade de vida da maioria da população. Se a proposta ou o programa falhar em um desses dois lados, né, aí você não tem uma boa proposta. Então tem muita coisa que dá para fazer em Fortaleza, que dá conta do fim do mundo e do fim do mês, né? Muito bom. Exemplos diretos, né? Emissões de gases de efeito estufa. Quais são as maiores emissões? Mais de 90% de Fortaleza. Resíduos sólidos e mobilidade urbana. Então, se você entra com uma pauta que melhore a qualidade de vida da população e ataque essas emissões, você tem já boa parte da solução. Exemplo clássico: passe livre, universal e o dito triplo zero. Zero tarifa, zero carbono e zero acidentes de trânsito. Isso é tangível, isso é possível de ser implementado, né? Na verdade, eu não diria nem que é possível, isso vai ter que ser implementado, porque a lógica do transporte público ela já quebrou. As empresas dando as cartas já colapsaram, né? Hoje em dia, um moto-Uber é mais barato que uma passagem de ônibus, né? Enfim, então tem todo um debate sobre isso. Então, se você resolver isso, se você conseguir zerar as emissões, pelo menos do transporte público, você já está meio caminho andado. E quem não quer passe livre universal, né? Ninguém paga passagem, dá tchau para as catracas, né? Isso é tangível, isso já é realidade em 107 cidades no país. Não, mas essa lógica ela é perfeita, né? Assim, essa lógica de como conectar uma política pública social, que é a do passe livre, que além de garantir uma ampla sociabilidade, né? As pessoas não conseguem acessar a sua família que está em outro bairro, do outro lado da cidade, porque não tem aquela passagem. Conectado essa sociabilidade com essa questão ambiental é perfeito, né? Fundamental. E super possível. Isso super que é mais possível. E já é realidade em várias cidades. Inclusive em toda a região metropolitana de Fortaleza. Exato. A gente está cercado por passe livre. Não com triplo zero, mas... Exato. Sim. Então, o passe livre universal, o triplo zero, é um dos exemplos de várias propostas que é um ganha-ganha, né? Ganha a maioria da população e ganha o meio ambiente, né? A outra metade das emissões é resíduo, né? Então, a gente avançar a reciclagem, criando a economia do resíduo, fortalecendo cooperativas de catadores, associações, galpões, empresas que trabalhem com isso, né? Gerando renda a partir disso. Qual é a política hoje, Gabriel, sobre essa área especificamente da relação com os catadores de Fortaleza? Tem alguma política para isso? Tô falando da Prefeitura de Fortaleza em específico. Existe uma política, mas quando a gente vai para o número, para o que precisaria, para a gente chegar em números razoáveis, que é 40% de reciclagem, 45%, eu posso dizer que não existe, porque a gente não recicla em 6%, né? Isso é um greenwash da Prefeitura, né? Pois é. É afirmar nós temos políticas de sustentabilidade em relação com o meio ambiente e quando você vai ver... É uma política social que não funciona. Exato. Não, ela é insuficiente, ela não... Não é efetiva, não é... É só... Parece um greenwash da Prefeitura, assim. Exato. A maquiagem verde para dizer que a Prefeitura... Basta qualquer um aqui visitar um galpão. Sim. A gente tem 13 galpões institucionais fortes. Basta visitar qualquer um e ver se estão em boas condições, se os trabalhadores estão com dignidade, se tem EPI, se tem transporte. Não tem transporte, não tem como pegar o resíduo, né? Então, de fato, o resíduo mesmo ele está indo para um monopólio que existe em Fortaleza, de uma empresa que é o maior contrato privado que existe em Fortaleza, que são 24 milhões de reais por mês direcionado para ela fazer essa gestão. Para os catadores fica ali alguns centavos por quilo. Que é a... Marquise, né? Esse deu o nome, né? Mas é isso, assim, tem um norte, tem programa a ser desenvolvido, tem propostas concretas, um programa positivo, uma agenda propositiva que dá para a nossa vice, para o nosso prefeito fazerem, né? Então, isso é algo que dá, de fato, para a gente ter um programa de avançar, né? Isso a gente celebra e, com certeza, tem grandes entregas a serem feitas aqui para o município. Muito bom. Cígio, acho que eu queria estender a pergunta para você. Porque você... Nós dois, né, Teresa? Não, porque aí é o seguinte, né? A nossa vice, né, muito provavelmente aí vai assumir o protagonismo, inclusive, dessa pauta, né? E eu queria muito trazer isso para vocês, né? Assim. Eu acho que é muito interessante quando a gente anda junto, eu e você, junto com o Gabriel, enfim, junto com mandatos que de fato pensem nesse coletivo social, ambiental, enfim. É muito interessante que a gente, vamos lá, nesse mundo de que a gente iria estar dia 1º de janeiro lá comemorando, mas pensando, e agora? O que eu vou fazer? Acho que o primeiro passo, eu sempre trago essa pauta do social, abrir as portas do gabinete. A gente vê hoje em dia, infelizmente, uma prefeitura um pouco afastada, né? Muito generosa, né? Afastada do social. A partir do momento que você não escuta as demandas da sociedade e você faz medidas da sua cabeça ou da sua gestão de que você acha que é o melhor, mas para você não entende de fato quais são as necessidades reais. Então, eu acho que para mim e para você, Técio, lá dia 1º de janeiro,
seria abrir essas portas Sim. do gabinete para ouvir a população, de entender as dores e de ir lá na ponta, de fato, escutar a população e entender o que de fato ela está precisando naquele momento. É o que a gente estava comentando sobre como é que a gente leva a sustentabilidade de fato, como o Gabriel colocou uma coisa aqui sensacional, é chegar no final do mês. Como é que é a palavra que tu falou? Fim do mundo e fim O do mês. fim do mundo e o fim do mês. Como é que a população de Fortaleza chega ao final do mês entendendo o conceito de sustentabilidade mais adequado? Enfim, eu acho que pra gente, para ser, enfim, rápido e objetivo, abrir as portas do gabinete seria a coisa mais interessante e bacana que a gente poderia fazer, de ouvir a população, de quais são as necessidades reais de que o povo está precisando hoje em dia de Fortaleza. Ouvir, não adianta a gente fazer uma política pública de que não seja pública. É uma política efetiva, é uma política que, na verdade, não é nada efetiva, que não funciona, enfim. Acho que a gente tem um trabalho muito grande, inclusive um conteúdo programático que vai surgir aí muito bacana para a gente fazer voltado, de fato, para a população de Fortaleza. E isso a gente não fala só da periferia, pelo contrário, é a população, é o conjunto de pessoas que vivem hoje em dia na nossa cidade e que sente falta, porque não é só a periferia que pega ônibus, pelo contrário, tá todo mundo hoje em dia. Então, como é que a gente faz esse emaranhado que é a cidade de Fortaleza funcionar de forma mais adequada possível, né? Que a gente consiga mitigar, inclusive, essas mudanças climáticas que estão surgindo aí, né? Que, na verdade, já tem muitos anos, mas agora o negócio tá pegando pra gente, né? Então, como é que a gente pode pensar, inclusive, num conteúdo programático refletindo em cima disso, né? Olha, eu acho que isso é perfeito. Eu tenho falado em todas as entrevistas que eu vou dar, as pessoas se assustam muito, né? Porque nós fomos habituados a pensar as coisas a partir das suas caixinhas, né? Então, cara, é até assim, é sistemático. As pessoas, qual é a sua proposta para a saúde? Qual é a sua proposta para a educação? Qual é a sua proposta para o meio ambiente? Qual é a proposta para a segurança? Não sei o quê. Eu tenho dito para todo mundo o seguinte: primeira, a coisa que eu quero apresentar para vocês como também, não sei se é um grande diferencial, mas eu não estou vendo ninguém debater. Nós precisamos pensar Fortaleza sob uma perspectiva estratégica. Está passando da hora. Assim, Fortaleza não tem nenhum plano estratégico para os seus próximos 10, 20 anos, né? Porque todo o plano estratégico que a gente tenta construir, inclusive a partir das leis das ex, enfim, todos eles são deturpados, né? A cada interesse econômico que se coloca em dia, se degrada uma área, enfim, e aí o capital, a lógica da especulação imobiliária vai avançando sobre a cidade e aí a gente vai perdendo uma noção de todo, uma noção estratégica. Quando vocês colocam, por exemplo, esse debate sobre, olha, essa frase de impacto de precisamos pensar sobre uma perspectiva onde nós estamos preocupados com o fim do mundo e também com o fim do mês. Essa é a nossa realidade, né? Então, assim, como é que a gente pensa política pública, né, voltado para essa perspectiva de onde a nossa cidade, nossa microcidade, diante do que é o planeta, né, possa colaborar com esse processo de emergência climática, né, que, enfim, está colocado, está posto. Não é só uma teoria ou um estudo que uma galera fez há não sei quantos anos atrás que só vai ter impacto sobre as nossas vidas daqui a 100 anos. Não, é para agora, tá? É imediato. A gente está sofrendo os impactos delas de forma imediata. E está muito claro também que a nossa luta histórica, que é a luta histórica da nossa classe, de superação dessa sociedade baseada em desigualdades sociais, então tem tudo a ver e está muito conectado com os limites do planeta, né? Então, assim, não adianta muito a gente lutar pela superação de uma sociedade dividida em classes se você não tiver um planeta ali. Então, essas lutas, elas se complementam, elas são centrais, elas têm muita importância, né? Lógico também que a partir da leitura de que você só vai conseguir superar esse problema a partir de uma revolução social, tendo isso como do programa, né, dentro de uma estratégia política, a luta de classes você tem um papel central ainda na nossa luta política. Sim. Mas a gente tem que fazer revoluções todos os dias, se preocupar com o fim do mundo e com o fim do mês. Esse lema acho muito importante. Então, quando a gente debate essa perspectiva de Fortaleza, agregando uma pauta ambiental com uma questão social tão importante, passe livre, por exemplo, que garante sociabilidade, garante acesso à cultura, garante acesso às pessoas que às vezes querem procurar um emprego, está desempregada e não consegue ir para entrevista de emprego, não consegue botar currículo, porque não tem como se locomover, porque a lógica desse sistema é cruel. Se você não tem R$5 para sair de casa, você não sai. Entendeu? É simples. Então você tem um Estado que olha para você e olha, vá lá procurar a sua oportunidade, deixar o seu currículo, se sociabilizar. Às vezes você quer ter acesso à cultura, às vezes quer lazer, você quer espairecer um pouco.
poxa, é o papel da cidade pensar nisso. Só que aí você, quando coloca isso também, uma questão ambiental agregada, de 000, que você conecta, e é isso, você conecta questões sociais com as questões climáticas, ambientais, e você vai gerando uma política, né? Quando você pensa uma cidade sob uma perspectiva estratégica, quando você começa a planejar ela para um prazo curto, médio, longo prazo, né? É todo um diferencial, né? Tem todo um diferencial. Então, eu fico muito preocupado com essa campanha de a gente esvaziar muito o debate. Primeiro porque tem uma extrema-direita que está pouco preocupada com a verdade, não está nem aí para a verdade, quer espalhar mentira, fake news, terror na cidade, porque sabe que tem pesquisa que aponta que 80% das pessoas estão preocupadas com segurança pública. Então qual é o papel da extrema-direita? Resolver a questão de segurança pública? Não. Meter o terror na cidade. É isso que eles querem fazer. Então não se debate de forma estratégica, porque todo mundo sabe que não vai se combater segurança, a questão da insegurança, da violência, com mais polícia na rua, todo mundo sabe disso. Mas o que é que dá voto? É dizer que você vai mudar o nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal, como se isso resolvesse alguma coisa. Nada. Entendeu? É ficar pregando que a gente precisa ter mais policiamento na rua, como se isso não resolve nada. E todos os números, dados, e mais do que isso, a nossa vida está mostrando que não resolve. Então, assim, está na nossa cara. E a gente precisa pensar isso de forma mais estratégica, mais inteligente. Não, e inclusive eu quero fugir disso. Não estou dizendo que nós somos uma esquerda que estamos pregando também que só vai resolver isso daqui a 20 anos. Não, nós queremos... E nós temos condições de resolver isso amanhã. Inclusive, que eu tenho dito para todo mundo, olha, quando vocês dividem as perguntas em caixinhas, saúde, educação, segurança, moradia, tal, não sei o quê, e quando você perde a noção do todo... É isso, você faz com que a gente fragilize o debate. Aí vai ficar duas máquinas, a prefeitura e o governo do estado dizendo que uma é melhor do que a outra, quando todo mundo sabe que as duas têm várias debilidades, e uma extrema-direita e tal, e está cabendo a nós fazer o debate responsável, propositivo, sério, comprometido com um setor da sociedade que está indignada com tudo isso que está acontecendo, mas que não quer saídas mirabolantes ou, pior, saídas falsas, né, que não são saídas. Né? Então, agradeço a participação de vocês dois. Tive uma aula também hoje aqui. Eu tenho dito para todo mundo que esse podcast para mim está sendo um privilégio, porque eu estou tendo aulas particulares assim sobre temas muito importantes. Se for fazer o Enem, já sabe, né? Já tá... Fazer o Enem esse ano. Inclusive, para você que jovem estudante que está pensando em fazer o Enem, esse podcast baita aula, viu? Sério mesmo. Assim, já começou as inscrições do Enem, inclusive, então... Olha aí. Perfeito. Para encerrar, eu tenho perguntas. Olha aí. A Cindy tá se tremendo. Desde na hora que eu falei que eu ia fazer. É a pergunta do ovo. Não é nada demais, não. Deixa eu fazer assim. Eu começo com você, Cindy, inclusive. Queria encerrar com isso. Minha querida, você que tem essa vida dedicada aí à luta do meio ambiente, mas não só a luta do meio ambiente, né? Você luta pelo meio ambiente, você luta pelo feminismo, enfim, tem várias lutas sociais que você trava. Você... Inclusive uma menina muito jovem, 28 anos, presidindo um partido do estado do Ceará. Responsabilidade. Tantas nuances, tantas camadas. Tantas camadas, tantas nuances. Eu queria que você encerrasse aí para a nossa audiência, para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, com 2 dicas. Uma dica massa, assim, tipo um livrão daqueles assim, massa para você ler e tal, assim, que tem a ver com essa luta que você toca e tal. E depois um filmão, assim. Filmão, uma série, um documentário, enfim. Não vai ser aquela esquerda chata que quer apresentar um documentário super denso, não. Vai lá. Filmão assim, ó, a pessoa quer hoje espairecer, esquecer um pouco dos problemas do mundo, mas não se desconectar muito, assim. Quer comer aquela pipoca, assistir aquele filme e tal. É isso. Um livrão... Um livrão e um filmão, assim. Cara, pra galera. Inclusive, muito bacana, que é curtinho e objetivo, que trata sobre as pautas ambientais, que é sobre o ecossocialismo. É um livro muito interessante, curtinho, para que as pessoas entendam sobre esse conceito e parem de achar que eu sei que é importante e tal, a pauta é ecochata, mas vamos... Vamos entender um pouco mais além, não se fechar tanto isso. Eu acho que é um livro muito bacana para que você entenda um pouco mais sobre essa revolução que a gente vem tratando aí. Qual é o livro? O ecossocialismo. E aí,
Um filme, cara... Deixa eu levar um filme mais assim, deixa eu ver. Cara, filme... Porque filme... Os meus entrevistados são ótimos, assim. Ai, vamos fazer um Eles filme têm agora. problema com filme, gente. Não, eu tenho total problema. Eu adoro filme, mas... Esses É esquerdistas... porque, vamos lá, eu ficar lendo, não quero pronto, assistir nada. Sabe um filme que eu adoro? Já que eu lembrei aqui, que às vezes eu só adoro, né? Eu tenho perca de memória recente. Sabe um filme que é legal, que eu vou aqui ser disruptiva? Procurando Nemo. Não, pelo contrário, o Divertidamente, eu amo, sim. É muito eu bom, amo. Sabe por quê? Divertidamente, Porque cara. trata justamente tantas nuances, são tantas camadas ali, Sim. tem a raiva, tem tantas emoções ali que você sente no dia a dia, que eu vou fugir um pouco. Eu tava aqui tentando fazer um filme aqui, Não, inteligente. longe disso, Vamos assistir Divertidamente, porque é muito legal e trata sobre pautas tão atuais, que é sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, que eu acho muito importante a gente debater, inclusive hoje em dia. Então, eu acho que é isso. essa é a nova esquerda que a gente precisa, deixa é isso. É o ecossocialismo junto com o Divertidamente. É isso. Tá ótimo, melhor impossível. Gabriel, você, que eu já descobri hoje na nossa conversa anterior, que não é um otaku. Né? Que não se considera um nerd, apesar de só gostar de coisa de nerd. Mas não se considera de nerd e tal. O que você tem aí pra indicar? Um livrão massa, que tem a ver com essa luta toda que a gente toca, você toca e tal. E também um livrão, assim, e um filmão, assim, que representa, assim. Pode ser até mais de um também, se você não conseguir indicar só um, mas... Bom, eu vou na mesma linha da Cindy, né? Livro, vou botar algo mais cabeça e filme pra desopilar quem quiser aqui depois de assistir esse programa, né? Esse podcast. Bom, um livro que eu acho que mexeu com a minha cabeça, ele é um resumão de tudo. O livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Cara, muito bom esse filme. Esse livro. Muito bom esse livro, cara. Cara, esse livro me deu um negócio também. Dá assim, muito quando insight, eu né, gente? porra. E é uma leitura fácil, né? Leve também, que ao mesmo tempo... Apesar de ser um livro... Gente, ó, é um livrão assim... mas não se assustem não, assim, você começa a ler, caramba, vai. Exatamente, ele é de fácil leitura e muito envolvente. Bacana. Ele vai falar de um tema e já mexe com outras questões reflexivas e tal. Então é um livro muito massa. Apesar a conclusão dele foi que eu achei meio assim, aquela história da renda mínima para todo mundo, a partir daquele povo ali do Vale do Silício. Se a gente ficar na mão do povo do Vale do Silício, já visto que a gente tá vendo com Elon Musk, etc, tá Concordo com a mesma análise, mas ele tem, né, o Harari, ele tem muito a entregar e tem os pontos que eu vou discordar e que a gente pode... Lógico. Inclusive, gente, nós temos que ter capacidade de ler qualquer livro de forma mais crítica. Assim, você... Toda certeza. A crítica não, desculpa. De forma mais crítica, assim, você lê e, cara, dá pra pegar muito conhecimento de muita coisa que você não concorda com tudo, mas tem muita ideia pra embasar. Perfeito. Se você pegar o livro do Sapiens e mudar a conclusão final, você ferra um puta livro. Bom, e o filme, né, também, na mesma linha, um filme que eu acho que ele é mais sensibilizador e sinestésico do que, talvez, reflexivo, não sei, é o filme Na Natureza Selvagem. Né? Acho que quem não viu ainda, ele conta a história real, né, de um jovem em busca de se encontrar, né, e de encontrar o que era de fato relevante na vida, né? Rasgou tudo que tinha, queimou os documentos, rasgou o pouco dinheiro que tinha ali e foi para uma viagem sem fim, né, tentar refletir sobre o que era importante para ele no todo. Né? Então, Na Natureza Selvagem, né, o recorde... Sabe dizer onde é que ele tá? Ixi, eu não sei, em plataforma. Mas ele é um filme, eu acho que é dos anos 2000... Eu acho que vocês vão achar fácil. Eu falando de Divertidamente, o Gabriel trouxe. Viu como ele é nerd? Não, esse filme... Eu falando de Divertidamente. Inclusive, a trilha sonora é belíssima. Poxa, eu agora me senti. Olha, ó. Ele fez para o filme. É porque eu sou a mais nova, eu trouxe uma coisa pro jovem, né? Tá certo. Mais nova por um ano. Mais jovem, mais jovem. Então eu recomendo esse filme também, Bacana. Na Natureza Selvagem, é um grande filme. Natureza Selvagem e Divertidamente, tenho certeza, são dois filmes. Na Natureza Selvagem eu não assisti ainda, mas vou pegar essa dica. Divertidamente Você já vi, assistiu? muito bom. Divertidamente, eu acho que eu já assisti umas 3 vezes. Eu sou muito besta Sai pra... 2 o ano que vem, hein? Vai sair o 2 ano que vem. Caramba, ela não tem nada no Divertidamente. Cara, eu assisti esse filme... Assim, eu sou muito besta, assim. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim. Shrek, eu acho que eu já assisti Shrek. Aí eu amo. É bom. Umas 33 vezes, assim. Cara, é muito bom. Eu adoro esse filme. Principalmente o 1 e o 2, assim. Eu já assisti muito, assim. Aquele início magnífico dele. Porque isso, o Shrek é um filme dedicado ao público infantil, mas adulto, né? Sim. Tem muita pegada, assim. Ele começa... Cara, aquele filme, eu fui assistir aquele filme pivete ainda, assim, pré-adolescente, no cinema, minha mãe me levou, nem sabia o que era Shrek nem nada, ela também não, mas era um filme que tinha, segundo a minha mãe, é o desenho que tem pra assistir, meu filho, me levou.
o filme começa e eu era pré-adolescente, eu não tinha leitura crítica nem nada. Eu questionava algumas coisas, mas muito ainda ali, muito verde ainda. Eu não tenho que eu ainda gostava de Raça Negra ainda, enfim. Eu adoro. Poxa, eu adoro Raça Negra também, assim. Mas hoje, enfim. Aí o filme começa, o Shrek fazendo cocô no troninho e tal, não sei o quê, e limpando o bumbum com os contos de fada. Sim, É sim. do caramba, gente. É muito bom. Que filme é esse? Eu já fiquei vidrado daí, assim. Muito bom, muito bom. Gente, agradecer mais uma vez a participação de vocês, a presença de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado Demais. da gravação desse certeza. episódio. Eu espero que, fundamentalmente, você que esteja nos assistindo e nos ouvindo também tenha curtido. Lembrando que o Nós Pod é uma iniciativa, né, dessa nova forma de fazer que a gente está fazendo aqui em Fortaleza, de elaborar o nosso programa de governo. Lembrando que o nosso programa de governo desse ano ele vai ser mais amplo ainda, com mais participação popular, né? Nós vamos ter 5 seminários temáticos, divididos em 5 eixos diferentes, que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais para chamar você, que é daqui de Fortaleza, que quer mudar a nossa cidade, para apresentar ideias, críticas, apresentar dados, se apropriar do debate, chegar junto. Então, além desses seminários temáticos, nós vamos também fazer seminários territoriais, divididos aí em algumas áreas de Fortaleza. Vamos inaugurar uma plataforma virtual, onde você pode entrar nessa plataforma e também fazer ali sua contribuição. Quais são as suas ideias, por exemplo, para mudar a Fortaleza? A gente quer se apropriar e construir coletivamente juntos. Além disso, esse podcast. Esse podcast a gente bate esse papo descontraído, mas muito sério, né? Como vocês viram e ouviram, né? Então, e aqui a gente também acumula ideias e tal, que vão todas elas depois entrar no nosso plano de governo aí. Inclusive, já antecipar para vocês dois e também para quem está nos ouvindo, a gente vai fazer o lançamento de um movimento aqui em Fortaleza que se chama Nossa Fortaleza. Um movimento que tende aí a construir, né, essa perspectiva de mudança na nossa Fortaleza, que tanto trate as periferias da nossa cidade de uma outra forma, trazendo as periferias ao centro das nossas preocupações e do orçamento da prefeitura, como também a nossa Fortaleza é uma cidade que se relaciona de outra forma com o seu meio ambiente, não dessa forma degradante, enfim, como a gente vê aí dos últimos anos. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, as considerações finais aí de 30 e poucos segundos. Agradeço mais uma vez aí, Gabriel, com você aí. Só agradecer também, Cindy, Técio, aqui o convite, estar aqui presente, discutindo, né, assuntos importantes para a nossa cidade, né? E destacar a importância também de, além da gente saber o que está errado, né, como o Técio falou, a gente ter um norte, né? A gente ter um programa concreto, né, propostas positivas, propositivas, de para além da gente ter vitórias, que significa, entre aspas, assim, continuar como está, né? É não retroceder, a gente ter vitórias de avançar. Lógico. Então, se preocupar com o fim do mundo e com o fim do mês, e entregar vitórias concretas para os trabalhadores e trabalhadoras e para a nossa natureza tem que ser nosso mantra diário, né? E nossos enfrentamentos necessários. Então, só agradecer e vamos em frente. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço a sua presença. Cindy, suas considerações finais aí desse episódio do Nós Pod. Amei, né? Muito bacana, tá? A gente tá sempre discutindo, enfim. E uma coisa que eu queria falar é quanto que é importante da gente estar cada vez mais essa diversidade. Corta não. Essa diversidade dentro da nossa política. A gente vê, querendo ou não, 3 jovens aqui, então é um recorte muito bacana. Olha, ela é uma vice tão generosa. Eu tenho 34 anos. Ele é jovem há mais tempo, ele é jovem há mais tempo, tá tudo certo, faz parte do processo. Mas, enfim, que a gente tenha cada vez mais jovens dentro da política, mais representatividade como o Gabriel, que a gente tenha mais pessoas como o Técio, que a gente tenha mais mulheres cada vez mais também ocupando esses pleitos, esses cargos políticos. Poxa, a mulher começou a votar em 1932, então tem muito pouco tempo para a gente, de fato, levantar as nossas vozes, colocar isso para jogo, enfim. É isso que eu agradeço demais, inclusive, por você ter convidado a mim e o Gabriel. São 2 jovens que estamos na luta, estamos na pauta. E eu acho que é isso, é importante esse recorte, essa representatividade cada vez mais. E me chame mais vezes que estarei aqui, indicando outros divertidamente, inclusive. Com certeza. Olha, gente, agradecer a participação dos dois. Deixar para você, ouvinte e telespectador, mais uma vez, o meu muito obrigado. E vamos prestar atenção. As mudanças, elas estão aí, são possíveis. E a gente está, assim, bem pertinho de chegar
perto delas. Ter, né, pessoas como o nosso camarada Gabriel se multiplicando na Câmara de Vereadores é muito importante. Então, para você esse ano, além de você prestar fundamentalmente muita atenção em quem você vai votar para prefeito, porque às vezes a gente presta mais atenção em quem vai votar para prefeito, governador, presidente, e às vezes a gente não presta muita atenção em quem a gente vota nas câmaras, né, de vereador principalmente, né? Aqui em Fortaleza nós temos 43 vereadores e só o Gabriel, né, junto com a nossa vereadora também, a Adriana, né, do Mandato Nossa Cara, tiveram um protagonismo mesmo, assim, em linha de frente de bancar essas lutas, né? Tem vários outros vereadores, né, do campo da esquerda muito sérios, muito combativos, mas a gente precisa de mais, demais. Então, vamos prestar atenção em quem a gente vota para prefeito, vice, mas também prestar muita atenção em quem a gente vota para vereador e vereadora esse ano, tá bom? Então, fica esse convite aí, vamos junto aqui, isso aqui é um movimento. E a sua audiência, mas fundamentalmente a sua participação é muito importante para que a gente consiga alcançar os resultados melhores assim, para a nossa cidade e para o nosso povo. Nós pode. Até a próxima.